A depressão é uma das principais doenças do mundo, afetando quase 20% da população mundial ao longo da vida. Logo, o tratamento para a depressão é um tratamento também cada vez mais comum, né? Eu digo cada vez mais comum porque por muito tempo muitas pessoas com depressão não buscavam um tratamento especializado e atualmente isso tem aumentado cada vez mais, uma boa notícia. Porém, surge uma dúvida: por quanto tempo eu preciso tratar a depressão no sentido da medicação? Quanto tempo eu preciso tomar um remédio psiquiátrico? É isso que vamos falar no vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago Fontana, eu sou médico psiquiatra e eu falo aqui no canal Nosso Mundo Psi, que é um canal onde falamos dos mais diversos temas da saúde mental. Se é a sua primeira vez por aqui, se inscreve no nosso canal que a gente tem vários conteúdos sobre transtornos mentais, saúde mental e bem-estar. E se você gostar desse vídeo, peço que deixe a sua curtida, que nos ajuda aí a alcançar cada vez mais pessoas e trazer informação em saúde mental. Bom, pessoal, o tema depressão a gente já falou em vários vídeos, eu vou estar deixando alguns cards aqui ao longo desse vídeo, tá? Então você pode depois acessar esses vídeos sobre o que é depressão, como se faz o diagnóstico, sobre a psicoterapia, sobre antidepressivos. Então é um conteúdo muito vasto, não daria para eu trazer tudo num vídeo só, por isso que hoje eu vou me ater à seguinte pergunta: quanto tempo demora um tratamento com medicação, tá? Quanto tempo eu preciso tomar remédio? Eu vejo que esse é um tema trazido quase que diariamente aí no meu consultório de pacientes, né? Muitas pessoas têm essa dúvida, tá bom? Então é isso que a gente vai tentar responder. Bom, um ponto inicial para a gente começar a falar desse tema, tá, pessoal? Então quando a gente fala de tempo, né? Eu vou falar de uma forma bem genérica aqui, tá? Lembrar, como eu falei no começo lá da vinheta, até a depressão ela afeta 1/5 da população mundial, então não dá pra gente pensar que 1/5 da população mundial vai estar num pacote que se encaixa para todo mundo, tá? O tratamento em psiquiatria é extremamente individualizado, cada caso é um caso, ok? Então por isso que o tratamento individual, né, a análise individual, ela tem que ser feita paciente por paciente, né? O tratamento em psiquiatria não tem um protocolo fixo, né, como até outras especialidades médicas como ortopedia, cardiologia tem. Tá bom? Então eu vou falar de uma forma geral aqui os protocolos que a gente tem, porque sim, nós somos, né, uma ciência, a gente tem protocolos aí com base em estudos, com milhares de pessoas, tá bom? Então assim, quando você tem depressão, se você tem um quadro de depressão, você tem várias opções de tratamento, tá bom? Você tem psicoterapia, você tem atividade física, melhora da sua qualidade de vida, melhora do sono, hobbies, mindfulness, atividade de respiração. Tem até remédios assim que não são os remédios psiquiátricos convencionais, que vêm sendo cada vez mais estudados. Então a gente tem uma vasta opção de tratamentos aí para a depressão. Um deles é a medicação, tá? Que, como eu já falei em vídeos anteriores, ela vai ser bem importante em casos principalmente que são de moderados a graves, tá? Por quê? Porque esses quadros você tem uma sintomática muito exacerbada. E aí, assim, a medicação ela vai ter um papel fundamental, tá? E em quadros muito graves, né, é muito difícil a pessoa sair daquele quadro sem uma medicação, tá? Então, de quadros moderados a grave, a medicação é muito importante. Não que a gente não possa usar em quadros leves como parte do tratamento, tá? Mas alguns quadros leves você consegue bons resultados com a terapia e com outras opções que eu já citei aqui, ok? Bom, e quando a gente introduz uma medicação, vai ser feita uma análise, obviamente, né? Qual tipo de medicação que a gente vai introduzir, mas em geral é muito difícil a gente não tratar uma depressão sem um antidepressivo. E aqui eu tô falando da depressão unipolar, tá, pessoal? Porque a depressão no transtorno bipolar, aí é um outro protocolo, tá? Na verdade, assim, basicamente a gente já falou em vídeos anteriores sobre isso, tá? Mas o tratamento bipolar é um tratamento contínuo, tá bom? Mas aí realmente é tema para outro vídeo. Aqui a gente está falando de uma pessoa que só tem depressão, ou teve uma depressão, ou teve mais de uma, tá bom? Nunca teve a fase de mania que levaria para um outro diagnóstico, tá?
Então vamos supor que essa pessoa está buscando um tratamento pela primeira vez, ela passou numa avaliação com um psiquiatra e ela recebeu o antidepressivo ali para melhora dos sintomas dela, tá? Depois de um tempo, né? Esse tempo varia, né? Às vezes a gente consegue resolver em um mês, né? O que é ótimo, né? Maravilhoso. E algumas vezes a pessoa tem efeito colateral, não responde, a gente vai trocando o remédio. Por que eu estou falando isso? Porque os tempos que a gente vai contar é quando a pessoa tem remissão dos sintomas, tá? Então a gente vai contar esse tempo na remissão. Ah, eu estou há 1 ano em tratamento, mas em 1 ano você ainda não melhorou totalmente. Então a gente ainda não está contando o tempo que eu vou trazer aqui. Então é o tempo aqui de remissão. Então a gente tem a fase ali, né, de recuperação, a fase que a pessoa está ainda sintomática, e aí ela entra em remissão, ou seja, ela volta ao funcionamento anterior dela. Quando ela chega nesse estágio, a gente começa a contar um tempo, que seria o tempo mínimo para a gente deixar essa medicação, tá bom? Então, quando é o primeiro episódio depressivo, a gente tem uma faixa ali de 6 a 12 meses de tempo mínimo, tá? Então aí vai depender muito de caso a caso, né? Pode ter casos aí muito leves, muito tranquilos que você opta por deixar 6 meses, tem alguns que você já prefere ir mais próximo de 1 ano, tá bom? Se é o segundo episódio dessa pessoa, ou seja, se a pessoa fez o tratamento eficaz, parou a medicação, às vezes ficou uns anos bem e depois voltou a ter um tratamento, um episódio de depressão, né? Essa depressão já entra na classificação diagnóstica como depressão recorrente, né? Ela já está acontecendo uma segunda vez. Esse segundo tratamento, depois que a pessoa atingir a remissão, a gente vai ficar em média de 1 a 2 anos com o antidepressivo, tá? E aí, mais uma vez, vai da análise individual daquele caso específico, ok? Se é a terceira vez, se é o terceiro episódio que a pessoa tem, né? Então ela já teve outros 2 episódios depressivos bem caracterizados, tá? E é a terceira vez que ela tem um episódio depressivo. Bom, aí a gente já começa uma análise, pessoal, porque qual que é a análise aqui da questão dos tempos, tá? A verdade é a seguinte, quando você tem um quadro de depressão, você sempre tem uma chance de ter um outro quadro de depressão, tá bom? É um fator de risco para você ter de novo, né? Acho que isso é até meio óbvio, né? Então, assim, se você já teve um problema na vida, se você já teve um problema de colesterol, você tem muito mais chance de ter de novo. Você tem mais chance do que uma pessoa que nunca teve, concorda? Se você já teve um problema de obesidade, você emagreceu, você tem essa tendência provavelmente, né? E assim por conseguinte. Então, quando você tem um primeiro episódio de depressão, a taxa não é pequena de você ter um segundo episódio de depressão, tá? E aí, quando você tem 2 episódios, a chance de você ter um outro episódio é maior ainda. Quando você tem 3 episódios, a chance é muito alta, tá? Então aqui, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com um período mais prolongado, tá? Então o terceiro episódio, ele gira em torno de 2 a 3 anos, mas aqui entra num ponto muito relativo, tá? Qual que é o ponto relativo, né? Sobre como foram os episódios dessa pessoa, né? Os episódios foram graves, né? Ou seja, a repercussão na funcionalidade foi grave, né? A pessoa teve muitas vezes aí, às vezes até uma tentativa de suicídio, ela ficou muito tempo sintomática, então tudo isso vai ter que pesar na balança, tá? Por que eu estou falando isso? Pode ser que a gente estenda bastante esse tempo aí, ou às vezes não, ou às vezes é o contrário, ou às vezes a pessoa tem um quadro leve que sempre responde como medicação, né? Então a gente pode de repente ficar um tempo mais curto. Então aqui entra aqui eu acho um pouco mais subjetivo mesmo, muito de caso a caso, mas a faixa, né, que a gente tem aí conforme os estudos é de 2 a 3 anos. E do quarto episódio em diante, né? Então a pessoa já teve 3 episódios depressivos, ela não está mais em uso do antidepressivo, ou às vezes até acontece da pessoa estar em uso e ela tem uma recidiva, né? A gente pode considerar aí como o quarto episódio, tá? Independente. Aí, pessoal, a gente vai considerar um uso mais prolongado, tá? Que a gente costuma até chamar em psiquiatria de uso contínuo, né? E essa é uma palavra que os pacientes têm muito medo, né? Que é o famoso tomar remédio para sempre, tá, pessoal? E o que eu costumo dizer? Para sempre é muito tempo. Por quê? Porque a nossa vida muda. Então, se você tem 30 anos hoje, o seu organismo, a sua vida, o seu contexto de vida não vai ser o mesmo ao longo do tempo. Pode ser que seja, né? O seu organismo não, mas às vezes o seu contexto sim. Mas isso vai mudando ao longo do tempo, né? Com 40, 50, 60, 70, 80 anos, né? Essas coisas vão mudando, ok? E esse raciocínio tem que ser
atualizado, tá? Mas se a pessoa tem uma taxa de recorrência tão forte de depressão, meio que não vale a pena a gente ficar sem algum tipo de remédio, né? Obviamente que você pode às vezes usar uma dose mínima, mas vai entrar no mesmo raciocínio de quando a pessoa tem, por exemplo, infecção de repetição, infecção urinária de repetição. Muitas pessoas tomam antibiótico continuamente, tá? E outras doenças também, né, pessoal? Porque assim, a depressão a gente olha muito para ela como se fosse algo sempre temporário e o tratamento é sempre temporário. Depende. Tem casos que são, tem casos que não. Você não tem problemas de tireoide, por exemplo, que a pessoa tem que fazer uso contínuo, diabetes, pressão alta, tá? Tem pessoas que tratam tem pressão alta e nunca mais tem depois, né? Ou seja, tratam, melhora a qualidade de vida, perdem peso, fazem atividade física e param o antidepressivo? Tem. Tem pessoas que fazem tudo isso e continuam precisando da medicação. Então a gente tem que ampliar nossa visão aqui sobre a depressão. Depressão é uma doença muito séria, tá, pessoal? Muito séria mesmo. Afeta demais a vida de uma pessoa, tá? Eu acho que não tem coisa que afete mais a vida de uma pessoa, tá? E não trazendo só para minha especialidade, é porque se você pensar, a pessoa pode ter tudo na vida, mas se ela não tiver um humor adequado, se ela tiver um humor negativo, ela não vai conseguir ter qualidade de vida, ela não vai conseguir desfrutar das coisas boas da vida dela, tá? Então, quando a gente chega numa análise que uma pessoa tem uma depressão recorrente, tá? A gente pode e deve considerar muitas vezes de deixar essa medicação, deixar por um tempo prolongado, né? Eu nunca falo para 6 meses, vamos atualizando, vamos fazendo essas consultas ao longo dos meses, dos anos, e a gente vai avaliando, né? Se um dia a gente achar que faz sentido a gente tirar, a gente pode tentar, como eu sempre digo, biológicas não são exatas, e a saúde mental menos ainda, tá, pessoal? E aqui eu vou trazer, para finalizar o vídeo, algumas exceções a essa regra, tá? Então assim, primeiro episódio, segundo episódio, terceiro episódio, quarto episódio, quando que a gente vai ter uma exceção? Algumas exceções. Exceção em que sentido? Que às vezes já no primeiro episódio a gente já fala, olha, a gente vai ter que ficar um tempo maior, mesmo sendo a primeira vez. Casos muito graves, ou seja, a pessoa teve uma depressão, mas foi uma depressão muito grave, tá? Ou muito grave, ou refratária, né? Ou seja, ela demorou muito tempo para responder, tá? Aquele medicamento. Não foi algo rápido, demorou um ano, tá? E às vezes demora, tá, pessoal? Mesmo fazendo as coisas da forma correta, né? Você tem um tempo até o antidepressivo fazer efeito, aí muitas vezes você vai escalonando a dose, a pessoa não responde, você tem que trocar, associar. Tem casos e casos. Ou às vezes foi uma depressão tão grave, a pessoa tentou suicídio, quase morreu, tá? Essa pessoa você não vai deixar 6 meses de antidepressivo, correto? Você vai deixar mais tempo. Então você já vai quebrar a regra já no primeiro episódio, tá bom? Casos muito cronificados, isso é muito comum, tá? Eu recebo muito paciente aí que tá há 10 anos em depressão, tá? Às vezes porque não buscou tratamento mesmo, tá? Às vezes até buscou e não foi eficaz por vários motivos, né? Eu também tenho vídeos sobre quando o tratamento não é eficaz aqui, né? Os motivos, tá? Então, 10 anos de depressão, a pessoa enfim melhorou, né? Então você tem que valorizar essa melhora, né? Na medicina a gente pesa muito risco-benefício, né? Ou seja, muitas vezes a pessoa toma um remédio só, um antidepressivo, e assim, boa parte dos antidepressivos, principalmente os mais modernos, são comprovadamente seguros para uso no longo prazo, tá? Então a pessoa só tem que comprar o remédio e tomar, e você vai correr o risco dela ter uma depressão, e a gente sabe que quanto mais episódios você tiver, tem uma tendência de ter uma resistência ao efeito da medicação. Então tudo isso tem que estar na balança, tá? E tem uma última exceção, que essa é muito importante, tanto que eu sempre pergunto para meus pacientes, o que você acha? Qual que é a sua opção? Por quê? Porque às vezes a pessoa teve uma depressão, né, um primeiro, segundo episódio, ela já está há um tempo tomando, tá? E ela se sente segura tomando remédio. A depressão foi tão ruim para ela que ela não gostaria de parar o medicamento, pelo menos não naquele momento, sendo que a gente já cumpriu o protocolo e estaria apto a retirar a medicação, mas a pessoa prefere que não é o momento, né? A gente passou, por exemplo, esses anos de pandemia, onde teve vários pacientes meus que eu estendi o tratamento, ou seja, estava lá no pico da pandemia, a pessoa com a vida toda bagunçada, cheia de restrições, não era o melhor momento para tirar o antidepressivo, e tá tudo bem. Que nem eu falei, risco-benefício. É um remédio que a gente tem pressa de tirar? Não, é um remédio seguro, a pessoa está bem, não tem efeito colateral, os exames estão bons.
a gente pode estender, tá? Então essa conversa com o paciente eu acho muito importante. O paciente tem que fazer parte do tratamento. E o contrário também. Às vezes a pessoa ela não gosta de tomar aquele remédio, ou ela tem um efeito colateral que ela não suporta, ou o remédio tem um custo que ela não está conseguindo arcar, e a gente já chegou no tempo mínimo, de repente vale a pena tirar logo o remédio dessa paciente, porque não está fazendo bem para ela, mentalmente não está fazendo bem para ela, né? Ela está tomando o remédio sem querer mais estar fazendo aquele tratamento, e a gente lida com mente aqui, né? Então esse fator é muito importante. Ok, pessoal? Então, resumidamente foi isso que eu trouxe para vocês, tá bom? Se sobrou alguma dúvida, deixa para mim nos comentários, tá bom? Se você chegou até o final desse vídeo, gostou, deixa a curtida pra gente, tá? Compartilhe com pessoas que podem se beneficiar, que tenham essas dúvidas, tá? Eu acho que a informação é cada vez mais importante, cada vez mais acessível, né? Não faz sentido pessoas não buscarem tratamento porque tem dúvidas, sendo que hoje em dia a informação é dispersa, né, pela internet, tá bom? Então até por isso que a gente criou esse canal, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreva e vem com a gente que a gente vai soltar mais vídeos aí sobre os mais diversos temas, tá bom, pessoal? Agradeço aí a audiência de vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.